Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vida em Família, nós vamos falar sobre filhos como arma de guerra. Quando que os pais colocam as crianças contra o outro, né? Então a gente tem que tratar sobre isso. E para falar também para a gente nisso aí, a querida psicopedagoga Vanessa Rezende. Vanessa, bom dia, boa semana, Deus te abençoe mais. Amém, eu recebo, Serginho. Bom dia. Você está feliz, Vanessa? Muito feliz. Alegre, contente, sorridente? Alegre com Jesus. Ontem, Serginho, você esteve no culto da manhã? Não, eu estava fora, ministrando fora. Olha, Serginho, o pastor Márcio ontem deu uma palavra no livro de Ezequiel 37, a gente quer abrir esse quadro compartilhando essa palavra com vocês, falando do Senhor, quando Ele traz vida no vale de ossos secos. Não é que o Senhor abençoe sua vida, pastor Márcio, como que Deus falou no meu coração. E essa palavra, né, de Ezequiel 37, que seja também uma fonte de sua meditação hoje, durante essa semana. Hoje nós vamos falar, né, Serginho, sobre pais que se desentendem, casal que está com conflito no casamento e acabam colocando, sem querer, ou às vezes intencionalmente, os filhos no meio dessa confusão, usando os seus filhos como arma de guerra. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã, né, Serginho? Em nome de Jesus, medite em Ezequiel 37. Talvez seu casamento esteja seco, com tantas dificuldades, mas o Senhor que nós servimos, que nós conhecemos, Ele pode trazer rios e rios de água viva sobre o seu casamento e reestruturar tudo aquilo que estiver seco, morto, porque Jesus, Ele tem poder para reorganizar e trazer vida em qualquer situação na nossa vida e principalmente na nossa família, né, Serginho? Amém, Vanessa. E é bom a gente receber essas palavras porque elas nos encorajam, elas nos abençoam e então vamos caminhar aí no assunto de hoje, Amém. Né, Vanessa? As brigas acontecem, os conflitos, eles são inevitáveis, né, Vanessa? Mas eu te pergunto, o que leva um cônjuge a colocar o seu filho contra o outro cônjuge? Primeiro, Serginho, assim, que não existe, eu não acredito que existe relacionamento onde seja aquela plácido o tempo inteiro. Todas as pessoas vão ter discussões. Discussão não é briga, né? Discussão é diferente de pescoção, né, Vanessa? Isso. Por exemplo, eu vou discutir um assunto com você, a gente pode ter e devemos ter as opiniões diferentes, né? Eu tenho que ser uma pessoa e ter meus próprios pensamentos, e melhor quando esses pensamentos são respaldados na palavra de Deus. Agora, uma discussão, ela vai virar briga quando eu começo a tirar o seu apreço, quando eu falo palavra feia, quando eu agrido a moral daquela pessoa. Isso vai virar uma briga quando falta respeito. E muitas vezes os casais, eles brigam um com o outro, então eles não lançam a mão do perdão, guardam mágoa, o coração fica ferido, e aí quando o filho está lá dentro da família, tem mãe que conta tudo para o filho, coloca o filho contra o pai, conta que o pai é irresponsável, que o pai a maltratou, e às vezes o filho já até assistiu a briga, mas ela reforça, ou tem pai que faz a mesma coisa. Até para o filho tomar até algum partido. Isso, né, porque quer trazer o filho para o seu lado, falando mãe, mas tem muitos pais também que fazem isso. Sim. Por que então que faz? Porque não perdoa. Quando a gente perdoa, não tem necessidade de falar mal de uma pessoa para outra, isso é falta de perdão. E aí você pode pensar, mas eu não perdoo porque é difícil, mas o perdão é uma escolha mesmo. E as coisas, quando a gente decide ter uma vida saudável, uma família equilibrada, você acha fácil, Serginho? Não, é difícil. É um desenvolvimento ali, é uma construção diária, o tempo todo. E algo que a gente aprende, por exemplo, com administração de empresa, é que se tem dois no mesmo lugar que pensam iguais, um está sobrando. Isso mesmo. Então o casamento, a família é assim, é o conjunto de pessoas diferentes que aprendem a lidar com as diferenças. Não é verdade? A gente tem que se acoplar, unir, mesmo sendo tão diferentes. Até né? porque nós também temos virtudes diferentes que, unidas, potencializa a força ali, é a sinergia, né, Vanessa? Como a palavra de Deus nos ensina, que lá em Deuteronômio, um faz fugir a 1000, dois fazem fugir a 10.000. Seria muito fácil 2.000, não, mas é porque a força se multiplica. Então a gente também tem que olhar por esse lado, vamos dizer assim, dos desentendimentos, dessa questão negativa. Verdade. E só para colocar aqui que um relacionamento de sucesso, ele se baseia em duas questões: educação
e respeito. Verdade. E quando a gente fala isso para as pessoas, Serginho, eu tenho certeza que você tem as suas dificuldades no relacionamento, claro, com a Aline, eu com meu marido Marquinhos, só que nós queremos que você também, como nós, escolha levar a família adiante. E é uma luta muito terrível, porque o inimigo ele não gosta de família, né, gente? Então ele vai querer que você brigue mesmo, que você guarde essas mágoas, que você se adoeça o outro. Mas hoje, aqui no quadro Vida em Família, nós queremos te motivar a fazer a escolha certa e a escolher perdoar, abrir mão, às vezes, até do seu direito em favor do bem maior que se chama família. Agora, Vanessa, pensando assim, prospectivamente, olhando lá para frente, qual que é o impacto que esse tipo de atitude de colocar aí um filho contra o cônjuge ali por causa de um interesse pessoal, o que isso pode gerar na vida dessas crianças? Criança, ela, por ser tão imatura, ela muitas vezes não dá conta de digerir nem o que ela está sentindo, ela não consegue falar. Se pega uma criança de 2, 3 aninhos, ela não sabe falar o que ela está sentindo. Uma criança de 5 também tem essa dificuldade, né? Imagina essa criança recebendo essa carga tão pesada, que são as desavenças entre os pais e ficar tomando conhecimento dos problemas dos pais, como se ela fosse uma psicóloga, sendo que ela é apenas uma criança. Então, essa criança vai ter, sim, a vida dela contaminada, ela vai se tornar uma criança insegura, Serginho. Uma criança que vai ter medo, ela também vai ter dificuldade de aprender a relacionar com as pessoas. Quando adulta, pode continuar com essa dificuldade. Essa criança ela vai adquirir comportamentos antissociais, ela passa a mentir, ela passa a roubar, ela pode passar a praticar bullying. Outra, pode até influenciar a questão cognitiva da criança, porque ela fica tão abalada emocionalmente que as emoções conturbadas tiram a capacidade de aprendizagem de uma criança, vai cair no rendimento da escola. A personalidade, então, ela é abalada? Fica abalada, Serginho, se torna uma pessoa ansiosa, insegura, medrosa, e nós não queremos isso para os nossos filhos, gente. Às vezes até também, Vanessa, por questões tão práticas, também esta criança ela pode se tornar violenta, desaforada, que são os comportamentos antissociais. Ela não vai saber relacionar com outras pessoas. Mente, engana, agressiva, pratica bullying. Isso tudo vai fazer parte da personalidade de uma criança que vive tendo que enfrentar os problemas de um casamento que ela não é nem casada ainda, né? Verdade. E a lei também nos fala também sobre, e nós já discutimos aqui também, você sobre esse olhar assim de relacional, poderia nos falar também sobre alienação parental. Isso. É crime, então a gente tem que ficar esperto, né, Vanessa? É uma lei, tem um número de lei que registra sobre isso. Eu até trouxe aqui o número da lei, é Lei 12.318/10, que fala sobre alienação parental. Isso acontece muitas vezes com casais que estão se divorciando. Então, vamos colocar a mãe, está chateada com o pai, então ela fala mal do pai para o filho. Então, ela vai gerar vai atrapalhar o psicológico da criança em relação à figura paterna. A criança, ela já, por exemplo, no caso aí de uma separação dos pais, ela já está perdendo e muito. O que uma das coisas que eu gostaria até que você comentasse também, Vanessa, porque ali trabalhando com casais na igreja, ajudando as famílias, a gente ouve muito a seguinte frase: não, pastor, nós estamos nos separando, mas o nosso filho, a nossa filha, eles são muito maduros, eles têm até assim, eles são muito espertos, eles sabem o que estão acontecendo. Mal sabem que, ainda que aquele filho possa estar assimilando uma ideia, mas ele não tem a capacidade para dirimir aquilo ali, não é, Vanessa? De acordo com a faixa etária, a criança percebe de forma diferenciada. Por exemplo, uma criança de 2 a 4 anos de idade, quando os pais brigam, estão se separando, ela percebe a emoção. Quem já passou por essa situação vai ver que isso é verdade. A criança fica triste, angustiada, chorosa. Já uma criança de 5 quer se apegar ali ao pai, à mãe, por exemplo, no caso, não quer soltar por nada. Fica extremamente carente, porque ela sente a emoção, ela não consegue falar, mas ela está sentindo. Você vê uma criança de 5 anos, por exemplo, Serginho, que está na idade de ir para a escola. Ela chega na escola, verbaliza, ela conta para a professora: meu pai está separando. E ela se sente culpada, ela acha que ela que está motivando o pai a brigar com a mãe. Essa criança também, Vanessa, ela fica rebelde, ela morde os colegas, ela quer chamar a atenção todo do cuidado ali, até dos professores ali. Serginho, esses dias atrás eu estava atendendo uma criança e teve um problema grave em casa. Aí a mãe dela falou assim: hoje ela apronta na escola. Pois ela aprontou. Ela foi para a escola e eles tinham trocado os vidros de uma porta, então ela arrancou todas as massinhas
que estava molinha, e aprontou todas na escola. E isso acontece sim. Já agora uma criança de 9 anos, por exemplo, ela já tem maturidade, então ela já consegue perceber quais são os reais problemas que estão levando os pais a estarem brigando, a se separando, e ela sofre da mesma forma. E ninguém é maduro o suficiente para suportar uma separação e suportar a briga dos pais dentro de casa. O próprio adulto envolvido ali, ele sofre. Imagina a criança que sente-se como se pagasse aquele preço. Se uma pessoa briga, você briga lá, eu brigo lá com meu marido, eu fico o dia inteiro pensando naquilo, eu não tenho paz, fico o dia inteiro me atormentando. Como que uma criança vai ter maturidade? Meus pais brigaram, mas vai ficar tudo muito bem. Ela não vai entender dessa forma, isso é mentira. Com toda certeza. E a gente vê, por exemplo, eu vivi isso, e quando os meus pais ali tiveram uma situação tão terrível ali, eu tinha 15 anos de idade. Foi difícil, eu busquei subterfúgios ali, na época, nada cristãos, para poder lidar com isso. E agora imagina essa situação nua e crua, que já é uma calamidade para a família. Agora você imagina fomentado, olha, seu pai fez isso, sua mãe faz assado. Isso é alienação parental, é fazer com que o filho não goste do pai ou que o filho não goste da mãe. Outra característica da alienação parental, por exemplo, o casal separou, aí a mãe que está com a criança omite informações sobre a escola, sobre a saúde da criança para aquele pai, não entrega os documentos, por exemplo, o pai pega aquela criança para viajar e precisa de um documento, a mãe não quer entregar. Então isso tudo gera alienação, que é querer distanciar a criança daquele pai, daquela mãe, isso dá problema com a justiça. Então você, né, que separou do seu marido, da sua esposa, não faça isso. A criança, ela precisa de ter o contato com o pai, a menos que aquele pai seja afastado dessa criança por alguma questão judicial. Mas não sendo isso, ela tem que conviver com o pai dela, que não é o esposo ou a esposa. Porque às vezes a mãe transfere para o filho o sentimento de esposa. E aquele menino é filho, então a relação é diferenciada, né? Agora, Vanessa, e aqueles... A gente sabe que os conflitos, eles são normais, eles são inevitáveis. A gente aprendeu aí na nossa história de que em casa, a ausência de conflitos não é não ter briga. A ausência de conflitos, eles não deixam de existir. Os conflitos, eles existem, e a paz dentro de casa é determinada pela forma como os conflitos são resolvidos, não é isso? É possível que os pais tenham seus conflitos sem que eles deixem os seus filhos perceberem? Existe, por exemplo, se tem alguma divergência que vai existir, é possível você entrar para o seu quarto, fechar a porta e falar aqui, ô meu amor, vamos conversar sobre esse problema, sobre esse conflito que está existindo aqui dentro de casa, isso com amor, com respeito. Agora, se o casal já brigou, está de mão do outro e quer fingir na frente do filho que não está acontecendo nada, é claro que isso não é verdade. Não existe segredo dentro de uma família. E o menino entende que está sendo enganado. Entende, está sendo enganado, e que existe aquele clima dentro de casa. A gente não tem que fingir, porque fingir é mentira, Serginho. E a mentira vai dar desastre dentro da nossa casa. Ah, então tá, então já que eu estou brigando, eu vou deixar meu filho ver. Não, você tem que parar de brigar. Você tem que ser tão maduro o suficiente que aprenda a administrar as suas emoções e não passe isso para o seu filho. Mas você precisa de estar bem. Não é fingir que está bem, mas buscar cura para a sua alma, cura para as suas emoções. Se tiver um problema com o esposo, buscar um aconselhamento, alguém para você desabafar. Porque às vezes a coisa está tão difícil, né, Serginho, que não dá nem para conversar com o marido naquela hora, com a esposa, mas buscar apoio, buscar ajuda e não viver um casamento desastroso e passar isso para o seu filho. Porque imagina, Serginho, um filho que vive numa casa, só tem confusão. Qual que é a ideia que essa pessoa, que esse filho vai ter de casamento? Que casamento não é bom, né? Ele não vai querer casar. Ele não vai querer casar. A gente vê hoje uma geração de homens e mulheres que querem ser pais, querem ser mães, mas não querem se casar e nem se prontificam para essa paternidade ou maternidade. Porque não tem jeito de ter essa maternidade ou paternidade se não tiver a expressão do casamento. Por isso que a Bíblia nos ensina, digno entre todos seja um matrimônio, bem como leite sem mácula. Sérgio, uma vez eu atendi um menino que eu até passei ele para terapia, ele falava muito que queria morrer e a mãe não entendia. Ele quer morrer, ele está triste, não está tendo bom rendimento na escola. E aí eu fui conversar com a mãe. E a mãe contou todos os problemas que estavam existindo entre ela e o marido. Ela falou assim, mas eu não conto nada para o meu filho, não sei por que está desse jeito. Ela não contava com as palavras, mas ela contava com o corpo. Ela estava sempre triste, sempre desanimada, sempre doente, sempre deitada no sofá. Então o filho disse, nossa, qualquer hora minha mãe vai morrer, eu vou perder minha mãe, porque minha mãe só fica triste. Então antes que minha mãe morra eu quero morrer.
porque eu não quero enterrar minha mãe. Porque entendeu? até uma das questões aí, nós estamos falando também de consequências na vida dos filhos, né, Vanessa? Também torna-se uma consequência aquela criança, ela achar que ela é a culpada daquela confusão. Isso, geralmente, principalmente criança de 5, 6 aninhos, né, que ela já começa a ter uma percepção melhor, como eu já falei, ela se sente culpada, assim, que ela que é o motivo, ela é a causa da briga dos pais, entendeu? O que eu aprendo, Vanessa, é que trauma é uma coisa que nós vivemos de uma referência externa para dentro. Isso mesmo, Sérgio. E agora, culpa é uma referência interna para externa, onde você diz, o erro sou eu. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então, isso os pais eles precisam se preocupar com os filhos sobre essa forma deles até enxergarem a vida, o meio, né? Agora, Vanessa, também ainda sobre o conflito dos pais. Os pais estão lá quebrando o pau. Aí, eles pensam assim, não, então melhor do que brigar na frente dos filhos, eu vou ficar em silêncio. Queria que você comentasse isso, essa forma de pensar também pra gente. Tem dois lados desse silêncio, gente. Se você tá brigando e tá conversando, e o negócio, como se diz, tá quebrando pau, e quanto mais fala, mais... Mas as cartas estão sendo colocadas ali à mesa? Mas às vezes a pessoa vai colocar a carta com agressividade, com falta de respeito, tá sem paciência. Aí se você resolve se calar, tem um silêncio que ele é bom, é um silêncio de meditação. Assim, eu vou parar de brigar. Deixa eu ponderar nas minhas questões, nas minhas opiniões, né? Eu mesmo tive situações que eu me calei para eu repensar e orar e deixar Deus falar comigo e trazer um refrigério para quando eu retomar aquela situação, eu tomar em amor. O silêncio em amor, ele faz bem. Mas o silêncio do ódio, o silêncio da indiferença, faz mal para quem fica calado, porque a pessoa vai, que ódio! Ela vai ficar assim, né? Não converso. E faz mal para a pessoa que é desprezada. Eu brinco com os casais, Vanessa, que tem o silêncio que você fica, né, permanece silêncio, mas chupando bala. Um fica perto do outro. É mesmo. Isso também irrita profundamente. Demais. Que é uma provocação, né, Vanessa? É verdade. Hoje, o que eu gosto sempre de falar, né? Porque não é só porque a gente aconselha as pessoas, trabalha com atendimento de família, mas tem situação, Sérgio, que é difícil. As pessoas realmente precisam de alguém que vai fazer intermediação. Sim. Então, se você não tá chupando bala, né? Com raiva, não está conseguindo conversar, busca o pastor Serginho lá na igreja, presente. Lá no Ministério de Família. Nós temos tantos pastores que fazem aconselhamento. Serginho é uma bênção. Tem as pastoras da rede de mulheres, nós trabalhamos com aconselhamento. Você pode procurar um psicólogo, uma amiga que saiba te ajudar, que tenha maturidade suficiente, mas não fique sozinho. O importante é você colocar para fora aquilo que te aflige, não só para contar, mas para você repensar a sua postura e mudar, né, a maneira de agir. E uma coisa também, Vanessa, nós estamos falando de um momento tenso da casa, é o momento do conflito. Nem sempre, talvez, o marido, normalmente esse lado é mais difícil para o homem, ele queira procurar ajuda. Então, o desafio é para você, mulher, ainda que ele não queira, vá você, procure sem expor o seu marido a uma pessoa de confiança, a uma pessoa que vai manter ali o sigilo, vai manter ali a ética ali daquela conversa, daquela confissão, porque de repente ele pode, ainda que você esteja certa, é verdade, ele pode te dar estratégias de como alcançar o coração daquele que está mais duro, está mais empedernido ali, verdade, sem querer buscar o conselho. Porque o outro lado disso é porque tem mulheres, a gente vê, não vou procurar não, meu marido não vai mesmo, então também não vou. E com isso ela esfria, com isso ela também pode dar o direito. E se torna até dependente emocional daquela pessoa, porque se você não tem as suas emoções blindadas, e isso vai ser blindado pelo Espírito Santo, por aconselhamento, por terapia, tudo que o marido fizer vai te ferir, não é? E você se torna dependente emocional daquela pessoa, e isso não é bom. E eu lembro um texto bíblico também, lá em Provérbios 18:1, que diz, aquele que se isola busca o seu próprio entendimento e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, quando a gente vive solitário, sozinho, o que é o solitário? É aquele que não tem com quem dividir a sua alma. Às vezes nós estamos no meio de uma grande igreja, somos solitários, a gente não divide. Então, nesse momento, é dividir esses momentos, até para que a gente cresça, né, Vanessa? Esse é o sentido da Bíblia também, que nos diz que na multidão de conselheiros... encontra sabedoria, né, Sérgio? Maravilha. Vanessa,
E agora, o que fazer, por exemplo, quando o filho já participa, já é participante dos conflitos conjugais? Na hora que você está fazendo essa pergunta, eu estou lembrando aqui de uma família que eu estou acompanhando ultimamente, que aconteceu a situação com ele, Serginho, da filha participar inteiramente de todas as questões, desde criança, já é uma adolescente, uma mocinha, e a alma dela está assim completamente desfacelada, atordoada, triste demais. Retalhada, né? Toda retalhada, com problema em todas as áreas, no cognitivo na escola, nos relacionamentos dela. Então, se você está vivendo uma situação que, por querer ou sem querer, sua filha ou seu filho já participa de todos os conflitos, existe como resolver. Para de contar as coisas para esse menino, gente. Para de falar. E assim, agora eu não vou falar mais e deixar o seu filho que tanto participa ver navios, né? Porque acaba que o filho que participa de conflito fica até interessado mesmo em saber. Quando a mãe não conta, ele pergunta. Você vai chamar o seu filho, vai pedir perdão para ele de todas as vezes que você o magoou, contando sobre as dificuldades do seu casamento para aquele adolescente, para aquela criança. E vai falar assim, a partir de agora, mamãe e o papai não vai mais contar para você, porque isso não é coisa de criança saber, isso não é coisa de adolescente tomar conhecimento. E outra, agora eu tenho uma pessoa para eu contar. Se você contava para ele, conte para uma outra pessoa. Procura um psicólogo, um pastor. Agora mamãe arranjou uma amiga para contar, uma pastora que vai me acompanhar. Mamãe não quer mais que você participe disso. Me perdoe, meu filho, porque eu fiz muito mal para você. Peça perdão. Outra, quando os pais fazem isso, principalmente adolescente, eles ficam assim, ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que agora minha mãe não quer me contar mais? Mas aí você explica, mamãe não vai te contar porque mamãe errou. E a gente erra, mas agora eu não vou continuar no meu erro. Eu escolho não continuar contando para você, porque eu quero que você viva a sua fase, sua vida e não a minha vida. E pronto. E quando seu filho te procurar, você não conta mais, não deixe transparecer. Busque outro confidente, porque filho não é confidente. Filho não é nosso psicólogo, né, Serginho? Verdade. Vanessa, nos chega aqui uma pergunta da Fernanda de Belo Horizonte. Ela diz isso e até para você continuar nessa mesma toada aí, né? Uhum. Quando tudo isso já aconteceu em uma casa, o que fazer para restaurar? São as dicas. Posso dar as dicas? Claro. Então, gente? Olha, Fernanda, muito obrigada. Eu gosto muito quando o pessoal manda pergunta, liga para a gente. Nós podemos trazer algumas dicas hoje para você que está vivendo conflito no seu casamento, em relação aos seus filhos. Tem uma frase que eu disse nos quadros atrás, quando a gente falou sobre família saudável, que família saudável não é uma família que não tem problema, mas é aquela família que resolve curar as feridas que ela mesma fez. Então, se você vive aí com o seu casamento ferido, o que você vai fazer? Você vai escolher zerar, né, Serginho? Parou tudo, vamos começar do zero, vamos construir um novo casamento. E quando nós construímos um novo casamento, nós temos que deixar para trás as coisas que lá ficaram e prosseguir adiante. Então, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, não ficar vivendo do que já aconteceu, porque como já diz o verbo, já foi, já aconteceu, não está acontecendo agora. Você está reestruturando seu casamento, não criar altas expectativas, porque ninguém muda de uma hora para outra, gente. E valorizar o acerto diário, valorizar as coisas boas que estão acontecendo aí no seu casamento. E assim, viver um dia de cada vez, né, Serginho? Estou reconstruindo a minha casa, é um tijolinho a cada dia. Valorizar as coisas boas que estão acontecendo e jamais ficar contando para os seus filhos as dificuldades que você vai vir a ter com seu esposo. Porque filho não tem maturidade nem quando adulto, Serginho. Eu, com 40 anos, quando tenho minha idade, se meu pai chega na minha casa, me conta um problema dele com minha mãe, eu vou ficar triste, você também deve ficar? Com toda certeza. Imagina um menino de 5, 6, 10 anos. Então, jamais confidencie dificuldades do seu casamento para o seu filho e caminhe sempre adiante. O melhor é você sempre ter a plena convicção que família é projeto de Deus e que vale a pena você lutar, vale a pena algumas vezes a gente chegar a sofrer, porque o que Deus tem para nós é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que vale a pena passar pelo deserto. Se você abre mão, às vezes, da sua verdade, da sua razão em prol do seu casamento, Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar e vai te dar uma família saudável, em nome de Jesus. Então isso tudo nos mostra, Vanessa, que se há um casamento desequilibrado, uma família que aparentemente está desestruturada, é possível reconstruir, é totalmente possível estabelecer ali uma reconciliação. Eu não lembro quem disse essa frase, mas eu gosto muito dela, que nos ensina que é melhor uma péssima reconciliação a um bom divórcio. Eu também não é verdade? acho. Porque os danos de um divórcio, de uma separação, eles são tremendos, eles são horríveis, principalmente na vida dos filhos.
E a gente entende que a gente pode, ali com o coração amolecido, o próprio Senhor Jesus ensinou que Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, antes de pensar na dureza do coração do outro, pense na dureza do seu próprio coração. Peça a Deus essa ajuda, busque de Deus essa inspiração para você amadurecer. Se você vai fazer um jejum, você não faz um jejum para a vida do outro. Isso não existe, isso não é bíblico. O jejum é para mudar o seu coração. Então, faça, de repente você tem que perdoar mais. Você pode estar até aqui, coberto de razão na questão. Mas, de repente, você precisa ter o seu coração quebrantado, porque você vai ter que caminhar a segunda milha ali com o seu cônjuge. E isso é o que vai dar o sucesso na sua relação, na criação dos filhos e no estabelecimento da família. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.